Olá, começa mais um ponto de encontro. Ao meu lado está o vereador Marcos Papa, que hoje vem aqui aos estúdios da TV Câmara falar um pouquinho dos seus trabalhos e uma retrospectiva. É isso, vereador, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Jane, tudo ótimo, graças a Deus. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho do trabalho desses 12 anos. E vamos pontuar alguns assuntos, claro que tem vários assuntos, mas alguns assuntos que o vereador fala, Jane, esse é importante, não podia deixar de falar, que é sobre o resíduos sólidos. Um trabalho seu incansável, um trabalho que você vem à frente aqui ao longo de todos esses anos. Então eu gostaria que o vereador comentasse um pouquinho sobre o resíduos sólidos, todo esse seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Jane, você mandou bem, né? O nome técnico é resíduos sólidos, mas para todos entenderem, é o lixo da nossa cidade, né? Que popularmente chamamos de lixo, mas que na verdade o nome é esse mesmo, resíduos sólidos. Que fracasso do governo, hein, Jane? Não é problema da secretaria, viu, gente? Vocês viram a manchete do jornal de ontem? A prefeitura levando uma surra para conseguir colocar a cooperativa de catadores na concorrência, sendo que há 2 anos cometeram um erro grosseiro, uma afronta à legislação federal. Eles proibiram participação de cooperativa de catadores. E a legislação federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina prioridade às cooperativas de catadores quando o assunto for lixo reciclável, ou como o Morandini gosta de dizer, o lixo útil, né? Aquele que a gente tem que reciclar. O planeta não está aguentando mais. Quem está antenado, quem está entendendo que a crise climática descambou para uma emergência climática, nós estamos em guerra contra os plásticos. Mas por quê? O que você tem contra os plásticos, Papa? Nada. O problema é que o plástico ele é derivado do petróleo, um combustível fóssil. E nós não aguentamos mais o mar, os oceanos lotados de plástico. Pô, mas Ribeirão não tem oceano. Tá, mas tem os rios, tem os cursos d'água que vão chegar nos oceanos. Nós vimos uma cidade suja. A prefeitura não teve a competência de apresentar, a não ser por força da denúncia que fizemos no Ministério Público, mais uma, né? E você pode ter certeza, viu? Você que está acompanhando essa retrospectiva. Sempre que o nosso mandato formalizou uma denúncia no Ministério Público, essa denúncia foi precedida de uma advertência por escrito para a administração, uma cópia para a imprensa e a publicação no nosso site. Sempre, desde o primeiro mês de mandato, quando percebemos as ações daquela organização criminosa com sede no Palácio Rio Branco, infelizmente, primeiro advertíamos a administração. Isso está errado. Copiávamos a imprensa, porque não somos donos da verdade e a sociedade tem que entender. E publicamos no nosso site, para quem acompanha o dia a dia das notícias, lá no marcospapa.com.br, aproveito para fazer uma merchan, né? Para ter esse conhecimento. Jane, nós estamos falando de lixo, de resíduos sólidos, de saneamento básico, como o próprio nome diz, é básico. O prefeito não atualizou o mal feito plano de saneamento básico entregue pela ex-prefeita. Ele usou por 8 anos um plano muito mal feito, portanto a cidade está sofrendo com essa sujeira. O que fizemos depois de tanta advertência? Fizemos a denúncia no Ministério Público. Aliás, quero fazer um elogio ao Dr. Guilherme do GAEMA, que é o Grupo Especial de Apoio e de Proteção, né, ao Meio Ambiente, porque ele poderia ajuizar uma ação civil pública, como foi feito no caso do transporte. Certo. 10 anos o processo correndo. Então, ele está tendo uma paciência de Jó, de chamar a administração, constranger a administração. O que vocês estão fazendo? Obrigou a administração, a fevereiro desse ano de 2024, a entregar esse plano de saneamento básico. A prefeitura entregou em abril e agora está à disposição da população para opinar. Mas olha que vexame a essa atual administração. Não dá a devida atenção à limpeza da cidade. Quer dizer, isso é uma vergonha que passa para a história como um dos fracassos da administração do Duarte Nogueira Júnior. O vereador, e a gente tem também recente o presidente da casa, o Isaac Antunes, abrindo uma CPI também, falando de lixo, que é o descarte irregular. Então tudo isso vem de encontro com o que o senhor está falando. Mas a gente tem algumas imagens também, vereador, para mostrar todo esse seu trabalho, toda essa sua denúncia ao longo de todos os anos, e gostaria que o senhor falasse também. Olha só, aí o senhor está... Exatamente, queria que o senhor falasse um pouquinho. Comissão Especial de Estudos de Resíduos Sólidos,
Nós estamos em período de pandemia ainda. Isso, nesse momento você estava lá máscara. presente, quer dizer, você foi a campo, né, vereador? Isso é o que eu falo lá no Branca Salles. Isso. Quer dizer, a prefeitura, ela deveria ter entregue 17 ecopontos e entregou 9 nessa administração. E esse descarte aí, olha... E eu falo que tem que juntar, tem que unificar, tem que agregar o ecoponto com o serviço de catatrecos, aquele caminhão que circulava. A gente sabe disso, o morador de uma comunidade não vai gastar R$150 por um carreto. Não tem, vereador. Ele precisa de R$150 para comer. Exato. E para a prefeitura, que joga tantos milhões fora com propagandas enganosas, 44 milhões em 8 anos, para falar que inaugurou um viaduto, tenha santa paciência. Não gasta, não direciona parte desse orçamento para o catatreco. Ou seja, aí as imagens mostrando todo o seu trabalho, toda a sua fiscalização. Tivesse ampliado o incentivo à formação de novas cooperativas, só o resíduo separado pela cooperativa, que a prefeitura está pagando para enterrar em Guatapará, lá no aterro, olha que descalabro isso em tempos de emergência climática. A prefeitura de Ribeirão Preto gastando milhões de reais para enterrar lixo reciclável em Guatapará e não incentiva a ampliação da cooperativa Mãos Dadas e a formação de outras cooperativas. Só o dinheiro que se economizaria com esse lixo que foi enterrado, se ele fosse destinado para a renda dos cooperados, talvez a gente tivesse já umas 3, 4 cooperativas em Ribeirão e teríamos uma postura, teríamos como cidade, né, muito mais responsável com relação ao lixo. E quando você fala da prefeitura ter essas cooperativas, você tira também essa miserabilidade dessas pessoas, você dá uma dignidade para ter esse emprego, para ter essa condição, não é, vereador? Eu chamo de agente socioambiental. Exatamente. Porque ele faz renda, ele faz autoestima, isso não é caridade, ele está trabalhando. Exato. Ele poupa o dinheiro no cofre da prefeitura. Ajuda o meio ambiente. Ele ajuda o meio ambiente porque a natureza ela não está aguentando a forma predatória que o ser humano está indo buscar os recursos naturais. A natureza não está dando conta de se recompor. Ela é resiliente, mas o ser humano, a resiliência é um termo emprestado da física, né? É a capacidade que alguns materiais têm de retornar ao seu estado original depois de passar por um estresse. A natureza é assim também. O ser humano está estressando, só que num nível predatório que ela não está dando conta de repor. Nós estamos há 16 meses consecutivos com a temperatura acima de 1,5 graus, que é o limite, ou melhor, em 1,5 graus, né? Que é o limite que a ciência designa para que a Terra continue sendo adequada à vida humana. A partir daí, é um organismo com febre. Como que é o nosso organismo com febre? Não funciona normalmente. Não funciona, claro. Então, esse aquecimento é o causador dos furacões em oceanos, que vai chegar, como foi no Rio Grande do Sul, com essas tempestades, que é isso que chama extremo climático, né? A Amazônia em seca, pegando fogo, o Rio Grande do Sul inundado, o deserto do Saara inundado, a Espanha, é verdade, né, lá em Valência, o que aconteceu, uma coisa... Isso são os extremos climáticos. Se a cidade cuidar daquilo que é dela, né, se ela tiver uma política transformadora, a partir da cidade, nós podemos cooperar trazendo uma cidade resiliente, né, e eu digo, uma política transformadora a partir da cidade, evidentemente de todas, né? Eu tenho fé que nós vamos conseguir frear esse aquecimento. Por enquanto não é o que eu vejo. Eu vejo uma irresponsabilidade de políticos que até hoje não estão implementados a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. E visualmente falando também, você ajuda a sua cidade num olhar diferente também. Limpeza, né? Na limpeza, justamente. É básico, né? Ninguém gosta de morar em casa suja, né? Uma coisa vai ajudando a outra, vai favorecendo a outra, né, vereador? Cria-se um círculo virtuoso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora. Claro que tem várias ações e a gente pinça algumas aqui, porque é importante falarmos de transporte público. Só quem está lá na ponta, quem está necessitado, o munícipe que precisa desse transporte público sabe da sua luta incansável, da sua fiscalização.
E a gente vai falando e vai mostrando também imagens ao longo da nossa entrevista, nesse bate-papo descontraído, vereador, e nessa retrospectiva que a gente faz com o Marcos Papa aqui nos estúdios da TV Câmara. Vamos falar de transporte público, vereador. É lamentável ver essa administração, depois de 8 anos, entregando um serviço vagabundo de transporte público como está fazendo. É lamentável isso, porque você falou muito bem, em primeiro lugar, a dignidade do usuário, que precisa e merece um transporte público, porque ele paga por isso. Em segundo lugar, Jane, a questão da mobilidade da cidade. É evidente que hoje, esse sistema, que eu chamo de vagabundo, porque é isso mesmo, a prefeitura torra milhões de reais do contribuinte, só nos últimos 12 meses, 100 milhões de reais, injetado direto no caixa das empresas. Eu disse que não ia adiantar, porque eles não sabem trabalhar se não houver uma cobrança bem feita, e é o que essa administração também não soube fazer. Eu dizia que a administração anterior se comportava como sócia dessas empresas e essa numa complacência que se assemelha à mesma atitude. O usuário sabe disso, o sistema é ruim. 2.900 pontos de ônibus na cidade, só 900 com banco e cobertura e nenhum com iluminação. E você já me entrevistou aqui, nós mostramos que não custaria R$1 se a prefeitura fizesse um concurso público para que fosse estabelecido qual é o ponto de ônibus ideal para Ribeirão Preto. São Paulo eu mostrei, São Paulo, Curitiba, Medellín, Bogotá, Maringá. Né? Uma placa, contrapartida dessa placa que da propaganda, você fala na propaganda, uma placa de acrílico transparente atrás. Por que transparente? Porque protege do vento e da chuva e não vira esconderijo de bandido. Banco e cobertura e a propaganda iluminada, né? São milhões que arrecadam, mas essa administração foi incompetente, desrespeitou o usuário até agora, desrespeitou o contribuinte, porque toma dinheiro do contribuinte para subsidiar um transporte que é vagabundo, um sistema horroroso, um serviço horroroso, né? E o que acontece? O Ribeirão Pretano, ele no desespero compra uma motocicleta pequena, compra um carro velho e a cidade ficou ruim para todo mundo. Isso tem a ver com a falência do sistema público de transporte. Isso é uma ciência, Jane, isso é dado. As cidades que têm um bom sistema de transporte público e uma boa malha cicloviária, ela tem uma mobilidade mais completa, ela tem menos trânsito, menos engarrafamento, menos poluição, menos acidente, menos sequela e menos mortes. Ribeirão Preto, essa administração está entregando o terceiro trânsito mais violento do estado. Há que se investigar essa questão, porque há uma responsabilidade direta em ter passado a carroça na frente dos bois. Fizeram primeiro as obras correndo, depois o plano de mobilidade. Claro que não vai dar certo, só podia acontecer o que aconteceu. Vereador, e a gente pôde ver através das imagens, aí eu queria até que voltasse, o senhor estava, inclusive, em alguns locais, tanto no transporte, aí é um deles, você está no terminal, né? E aí você mensura o que é esse munícipe passando aí por essas dificuldades. Você pôde falar através dessa imagem aí, você está dentro do transporte público. Olha o que era a pandemia, dupla máscara, meu pai. Era o receio que a gente tinha. Eu peguei Covid 2 vezes, mesmo usando máscara. Olha lá, pneu careca. A fiscalização da prefeitura denúncias horrorosa. Que o vereador fez ao longo desse período. Jane, então... o fiscal da Transerp usava uma pranchetinha de papel para fazer a anotação. Não tem um tablet, um sistema já interligado para poder... Interligado para no momento exato... A rampa do cadeirante que não funciona. Que crueldade com o usuário. E agora usaram o dinheiro do contribuinte para comprar ônibus com essa famigerada rampa que já está dando defeito de novo. Hoje os ônibus modernos, eles se ajoelham para o usuário entrar, um cadeirante, um facilitando idoso, aí uma mãe com carrinho de bebê. Essa indecência aí patrocinada pela prefeitura. Para esse munícipe conseguir entrar, né, vereador? Eu falo com essa dureza, não é fácil falar assim. São não é fácil falar desse jeito. São fiscalizações. Não é fácil falar assim. Eu não sou assim na minha vida, na iniciativa privada, no terceiro setor. Mas se a gente não defender o interesse público e a gente tem mandato para isso, então para que é vereador? Para ficar fazendo favor? Para virar capacho de prefeito? É para isso que é ser vereador? Para usar o poder do mandato para arrumar cabide de emprego para padrinhado político? Não.
Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? São denúncias, e está lá o usuário sofrendo. Vereador, agora vamos voltar a um assunto que é de extrema importância para Ribeirão Preto. Eu acho que não só Ribeirão Preto, mas todas as cidades. Nós temos 750 mil habitantes, então falarmos de mobilidade é um assunto de extrema importância. Essencial. A palavra correta, o senhor falou aqui hoje. Essencial. Por quê? A mobilidade está em tudo. Então, ninguém melhor do que você, à frente desse trabalho brilhante que você fez, nessa retrospectiva que a gente está fazendo, desse trabalho todo, pontuando alguns aqui, claro que são inúmeros que você tem na casa, mas a mobilidade está fazendo a diferença, esse olhar diferente que você tem para a mobilidade, vereador? É importante a gente fazer um resumo rápido, né? Que trânsito é um componente da mobilidade. A mobilidade começa na calçada, no andar a pé. Ribeirão Preto não tem calçadas trafegáveis, caminháveis, não tem calçadas sombreadas por arborização. É raro ver isso, né? Porque a prefeitura não tem uma política pública de verdejamento da cidade, com uma exceção feita à Secretaria de Educação, que abraçou a 12ª solução do programa Ribeirão Menos 3 Graus, que felizmente virou um Instituto Ribeirão Menos 3 Graus, que era o verdejamento das escolas. Com exceção a isso, a prefeitura fracassou, essa administração também, em não ter uma política de verdejamento da cidade. Então, calçada trafegável, sombreada. Não temos isso em Ribeirão Preto. Depois, um sistema de transporte público bom. O que temos na cidade é indecente. É um serviço vagabundo de transporte público. Porque você usa o transporte coletivo. As pessoas não precisam ter um automóvel. Minhas filhas estudam em São Paulo, elas vão a pé, ou de ônibus, ou de metrô para a escola. Não precisa ter automóvel. Ribeirão Preto é muito difícil não ter automóvel para se locomover. Quem pode, faz o possível para comprar, como eu disse, uma pequena motocicleta, um carro. O trânsito ficou horroroso para todo mundo. Depois vem o sistema cicloviário, interligado como um modal de transporte seguro para quem precisa ou deseja usar a bicicleta para ir trabalhar, mas em segurança, apartado das vias, para não ficar disputando espaço com para-choque de carro, ônibus e caminhão. Depois o automóvel individual. Ou seja, como diz o nosso plano diretor. Só que essa administração, assim como a anterior, virou de tudo de ponta cabeça. Privilegiaram o carro em detrimento do transporte público de qualidade, de um sistema cicloviário interligado, das calçadas sombreadas e planas, né? Então não tem como ter. E agora, para piorar tudo, esse inferno de semáforos em Ribeirão. A Transerp respondeu ao nosso mandato que sequer consultou a diretoria de mobilidade da Secretaria de Planejamento para instalar essa parafernália de semáforo desnecessário e de um péssimo gosto e desperdício do dinheiro público a quantidade de placa. Tem quarteirão que você vê 3 placas de proibido estacionar. Uma no começo, uma no meio e uma faltando meio metro para a esquina, outra placa. E a estética da cidade horrorosa, eu não entendo como é que o prefeito permite esse tipo de coisa. Vamos mostrar um pouquinho algumas ações do vereador indo em loco. Quando a gente fala de mobilidade, a gente tem algumas imagens aí. Eu gostaria que o vereador falasse para esse comerciante, vereador, a hora que você está denunciando aí, porque não é só, como você disse, já na calçada, a mobilidade. Há todo um envolvimento aí de toda a economia, há todo um envolvimento desse comerciante, há todo um envolvimento dessa família que às vezes fechando as suas portas dos seus estabelecimentos. Então, ninguém ali melhor, olha ali só. Já é um caso aí de já acessibilidade, é de acessibilidade. Né? Esse moço trabalha no Marista e ele não consegue almoçar fora do Marista. Olha lá, eu estou ajudando com força e a Carla está empurrando. Ele tem uma cadeira elétrica. Mas que queima o motor porque ela não consegue fazer aquele movimento, fica um degrau porque a hora entre que ele a calçada vai e o asfalto. Subir, ele força muito, o motor queima. O motor queima. Meu Aí o Japa, que é um outro, ele é do nosso time de rugby de cadeirante, mas o Japa tem uma patola de um braço forte, ele não tem mais cadeira elétrica porque queimava o motor. Ele tem uma cadeira mecânica, mas ele é forte. E quem não é? Mas como esse moço jornalista lá. E aquela pessoa que não tem essa condição, exato, né? Exato. Tem que ter esse olhar também. E aí a gente mostra. A questão quando do eu comércio falo aí no do centro de Ribeirão.
a desordem que foram essas obras, né? O comerciante sempre era surpreendido por um cavalete na porta da loja, não havia um comunicado do cronograma de obras. Aliás, a prefeitura publicou um cronograma muito a contragosto, porque eu convoquei uma audiência pública para a prefeitura se retratar perante os comerciantes. Lá 9 de julho. Jane, quem tem comércio sabe disso, né? Você tem um fluxo de compra e venda, ok? Ok. Esse fluxo de compra e venda, você sabe, então o vencimento daquela duplicata é no dia tal, você vai e paga. Você está fazendo compras com base naquele fluxograma de venda. Certo. Aí a prefeitura vem e coloca um cavalete na porta da tua loja e fecha. O que você vai fazer com aquela duplicata que venceu se você vai parar de vender? Se a prefeitura tivesse dialogado com o comerciante, se tivesse... Se programado, o cronograma será esse. O que o comerciante faz? Ele tem 10 empregados, ele dá férias para 2, para 3, de acordo com o período que a obra vai demorar. A prefeitura não fez isso, depois fez a contragosto. E o comércio sofreu bastante, né? O centro da cidade sofrendo bastante. E agora, não é a cereja do bolo, né? É a desgraça final, é o prefeito querer fazer o centro administrativo fora do centro da cidade, né? Um centro que já está sofrendo com isso. E parece que hoje teve uma reviravolta aí com o centro. O Tribunal de Justiça, agora, dessa vez com o prefeito eleito Ricardo Silva, da outra vez com a nossa ação dos vereadores aqui da casa, as liminares concedidas, ainda que o prefeito teime em levar adiante isso, e talvez agora com essa liminar não vá, eu já disse ao prefeito eleito que rescinda esse contrato, que cancele, mesmo pagando essa multa. E deixa a empresa ir na justiça receber o que ela tem que receber, achar a multa que ela pode ter direito, né? Mas a cidade não merece isso, quer dizer... O centro da cidade, que tinha que estar revitalizado, agora vai ser mais abandonado ainda. Ou seja, você não está privilegiando o centro, né? Você está punindo o centro, né, vereador? E nem precisaria privilegiar, na verdade precisa de uma ação de ocupação. Exatamente. É uma ação de ocupação. Você sabe que nós visitamos a diretoria de arquitetura da UNAERP. A professora Rose nos recebeu. 40% dos imóveis na região central estão desocupados. Se somar os comerciais, vai dar em torno de 55%. Meu Deus, é muita coisa. A prefeitura tem como agir. Ela pode, por exemplo, aprovar uma planta genérica de valores que ela diga o seguinte: olha, centro da cidade, Vila Virgínia, Vila Tibério Campos Elíseos e Ipiranga, que são bairros antigos de Ribeirão, ela fazer uma redução do IPTU. Porque é uma infraestrutura que já está pronta e ela repovoa essa área. Mas não. E incentiva também. Incentiva. Agora ficaram loteando terreno na divisa com Serrana. Uma loucura. Uma lei de parcelamento uso e ocupação do solo horrorosa, né, retalhada. Não discutiram. Aqui a Câmara fez o papel dela. Quer dizer, dentro daquilo que era possível, mas aquilo que a prefeitura apresentou... Mas lembrando que também os vereadores têm as suas limitações, né, vereador? Não é o vereador que vai lá e fala, mas eu quero isso. Não, ele fiscaliza, ele orienta, ele dá sugestões... Cobra, denuncia... Isso aí, denúncias, cobranças, mas o executar... não cabe ao poder executivo, poder legislativo, né? Então, é importante a gente entender, e o munícipe também. Exato. Porque às vezes cobra, mas o vereador estava lá e não fez nada. Não. O papel do vereador está aqui. É um papel de fiscalizar, de cobrar, de orientar. Mas o papel de fazer não cabe a vocês. Então, tem que entender isso também, né, vereador? Sem dúvida. Para que o munícipe, poxa vida, mas são 22 vereadores. Sim, todos eles lutando para que Ribeirão Preto melhore cada vez mais. Vereador, em todo o tempo que eu tive aqui a casa com o vereador, sempre disposto a atender a TV Câmara, quero agradecer de público, sempre com esse carinho conosco. Eu queria que o senhor falasse com a gente agora, nesse finalzinho de ponto de encontro, que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos munícipes, para todas as pessoas que acreditam e acreditaram no vereador Marcos Papa, a todo esse seu trabalho, a toda a sua equipe, né? Está aqui a Monize com a gente hoje, mais extensivo a todos os seus colaboradores. Que você falasse aqui as palavras finais do nosso ponto de encontro e de antemão, já agradecendo sempre a sua participação, a sua colaboração com a TV Câmara aqui de Ribeirão Preto. Eu que agradeço, Jane, a oportunidade de estar aqui conversando com a população em profundidade, né? Não é uma manchete, não são alguns segundos, mas são muitos minutos
que nós temos aqui à disposição para aprofundar o assunto e elucidar da melhor maneira possível para a população. O que eu digo é que político não precisa de torcida. Quem precisa de torcida é time. Político precisa de acompanhamento, de cobrança permanente da população. Você disse muito bem, o vereador tem a função de fiscalizar o que a prefeitura está fazendo. Como ela está aplicando, né? O próximo prefeito vai ter 20 bilhões de reais só no primeiro mandato. É muito dinheiro. Como é que isso está sendo gasto? Como são as concorrências? Né? A concorrência está certa, está errada. Você vê quantas denúncias nós fizemos aqui. É difícil, não é agradável, né, dizer para as pessoas que está havendo corrupção, que é uma organização criminosa, mas se nós não fizéssemos isso, aquela organização criminosa não teria caído. Então como vai ser daqui para frente? A gente sempre espera que seja melhor, mas tem que cobrar, porque muitas vezes o interesse, né, eu chamo existe o gigolô, que ele não faz a política com P maiúsculo, ele é um gigolô, ele usa o mandato para roubar, para enriquecer. E quem que vai descobrir isso? A população. Tem que estar atenta, tem que fiscalizar, tem que cobrar, né? Surte muito efeito um e-mail bem escrito para o gabinete de um vereador. O acesso hoje é muito mais fácil, vereador, do que há um tempo atrás. Com as plataformas digitais, com o mundo moderno agora, com a internet, tudo isso facilita também, né, vereador? Facilita, e a Câmara tem que continuar melhorando a sua comunicação com a população, sempre aperfeiçoando o seu site, né? A comissão de transparência, implementar aqui a política de dados abertos para que a população possa fiscalizar melhor. Você vê, nós já temos transmissão das audiências públicas obrigatórias em tempo real. Todas elas, vereador, a minha lei, todas as sessões. Aqui na Câmara, a prefeitura não era assim, foi a minha lei que mandou a prefeitura fazer isso. E a população ajudou, trazendo a ideia, ajudando a pressionar, os vereadores aprovaram, mas tem que ser um processo de melhoria contínua. A transparência é o sol da democracia, onde o munícipe vê, ele sabe opinar, ele sabe discernir. Não tem outra forma que não seja acompanhar de perto. Quero agradecer muito esse papo descontraído que nós tivemos aqui no Ponto de Encontro. Quero desejar ao vereador Marcos Papa um caminho maravilhoso e sempre fiscalizando, colaborando com toda a Ribeirão Preto, vereador. Obrigado, Jane. Fico muito agradecido. É um período no qual eu volto com mais intensidade agora para o terceiro setor, onde eu trabalho há 42 anos. Nesses 12 anos fiquei um pouco mais afastado, dando atenção para a cidade, mas agora volto com mais força ao terceiro setor, que é de onde eu vim e de onde eu nunca sairei. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Câmara mais uma vez. Nós é que agradecemos. E agora a gente vai ficando por aqui com o Ponto de Encontro, hoje com o vereador Marcos Papa, falando de uma retrospectiva, mas eu espero vocês a semana que vem com mais um Ponto de Encontro. Até lá!